Mas vamos lá. Vamos ver o que acontece. Tem a... Bom, tinha um slide de partida aqui, não sei se vocês conseguiram ver, mas tudo bem, a gente já vai diretamente aqui para o percurso, para os itens, para as partes que essa apresentação vai conter. Vocês estão vendo que os slides estão em italiano. A gente pensando que poderia eventualmente haver alguém vindo da Itália, ou que não soubesse necessariamente português, e também para manter assim, para nos mantermos pertinho da nossa italianidade, a gente decidiu fazer os slides em italiano e falar português, também porque a gente acha que é possível, né, a compreensão entre as duas línguas que são tão próximas, e que se o suporte estiver numa língua e a fala na outra, a gente contribui para que essa compreensão mútua possa ser feita. Não sei se há efetivamente agora alguém da Itália aqui, mas a gente preferiu usar essa maneira porque isso já aconteceu no passado. Então, muito bem, o que a gente vai fazer? A Luísa e eu, acho que o slide inicial dava a autoria, a Luísa, que está entrando agora no mestrado em Língua, Literatura e Cultura Italianas, aqui no programa de pós-graduação da USP, e eu, que não me apresentei, acho que todo mundo me conhece, coordeno esse grupo. Agora, assim, o grupo foi criado junto com a professora Giola Maggio, que agora não está mais participando, então agora está comigo a coordenação, e nós duas, então, ficamos um pouco pensando nessa questão da transcrição, que é muitas vezes deixada um pouco de lado, assim, nos trabalhos que se fazem sobre material coletado oralmente. É raro, não é tão frequente que haja sessões dedicadas a uma reflexão mais específica sobre como aconteceu a transcrição. Parece que a transcrição é algo óbvio, algo que não merece uma reflexão mais aprofundada e que você simplesmente vai lá, traduz e que o que foi falado estará no texto escrito e tudo bem, não precisa refletir mais. Então, a gente vai, a partir dessa questão que nós colocamos, vai falar rapidamente do panorama histórico, a partir de duas específicas tradições, que são aquela dos Estados Unidos e aquela do Reino Unido e da Itália, do trabalho de transcrição, assim como ele foi se colocando e se modificando dentro do nosso grupo de pesquisa. Depois vamos fazer algumas reflexões sobre transcrição, algumas reflexões sobre a revisão da transcrição, e ao longo da apresentação vai ficar mais claro o que a gente está nomeando, dizendo assim, e, por fim, teremos algumas perspectivas futuras, algo que pretendemos ainda fazer e que ainda não fizemos, que, então, podemos, eventualmente, depois discutir juntos. Então, vamos começar com o panorama histórico que a gente prometeu, e vamos ver aqui que a Suzana falou, a gente sabe, a questão da transcrição é uma questão com a passagem do digital, digamos, ou do gravado para a escrita, é uma coisa relativamente recente, porque só recentemente, né, a partir dos anos 30, 40, um pouquinho antes, talvez, é que a tecnologia começou a nos permitir gravações. Antes, o que se usava eram só as anotações do pesquisador, que buscava assim, sintetizar de alguma maneira, se usavam até formas assim rápidas de poder tomar nota, buscava sintetizar aquilo que era dito pelo entrevistado, pela entrevistada, pelos participantes, colaboradores. Então, quando começou-se uma reflexão sobre isso, deixem só tirar aqui a parte do zoom, se eu não enxergo isso. A transcrição era utilizada quando se começou a fazer isso, como as pessoas estavam muito acostumadas com o trabalho, a trabalhar com a parte escrita, então a transcrição era utilizada como fonte primária, especialmente na tradição dos Estados Unidos. E só depois, bastante tempo depois, nos anos 60, começaram debates sobre a conservação dessas gravações e sobre a possibilidade de renunciar às transcrições, inclusive porque começaram as reflexões sobre qual seria o grau de fidelidade que a transcrição poderia ter.
E depois, já no final dos anos 70, houve os primeiros debates sobre como uma transcrição o mais precisa possível e o mais legível possível poderia ser um instrumento auxiliar para o acesso e uso das fontes orais. Então, passamos de uma época em que a fonte oral era praticamente assim, desfeita depois da transcrição, parecia que ela não tivesse nenhum valor, para um momento em que parecia que só a fonte oral em si poderia ser estudada, para uma terceira fase em que finalmente se busca um equilíbrio entre a fonte oral e a fonte escrita. Na tradição do Reino Unido e da Itália, houve, desde os anos 60, sempre um maior cuidado com a gravação, então, não essa atitude ou essa ideia de que poderia assim, ser desfeita, e a transcrição, porém, sempre foi vista como um trabalho subjetivo, parcial, com o qual há perdas, assim, com o reconhecimento claro e a consciência clara de que transcrição necessariamente implica perda, tanto que se falava também de mutilação da fala, porque a fala contém uma quantidade de fenômenos que é muito difícil reportar para a escrita. E a partir dos anos 80, também se preferiu uma transcrição mais fiel, mas, por exemplo, uma das opções que foram feitas foi a da pontuação não ortográfica, justamente para tentar separar e para não transferir a função da pontuação na escrita para a oralidade. A partir dos anos 90, aí temos algumas tendências que vão se afirmando e que ainda são válidas, digamos assim. Então, nos Estados Unidos, prevalece a ideia da centralidade da transcrição para o trabalho com história oral, são definidas convenções para a transcrição e há um menor número de debates sobre o trabalho do transcrever, sobre a transcrição como trabalho em si. Enquanto na Europa, especialmente no Reino Unido e na Itália, a fonte oral e a oralidade ganham centralidade, há estudos sistemáticos sobre metodologias de história oral e se multiplicam os debates sobre a transcrição e sobre o próprio processo da transcrição. Dito isso, assim, muito rápido, para dar muito rapidamente um panorama, então, até das diferenças, das distintas tradições, a gente vai tentar aqui agora resumir algumas das etapas que marcaram o trabalho de transcrição feito no âmbito do nosso grupo de pesquisa, que, como eu disse, foi se transformando e começou com uma coisa muito mais familiar e artesanal e tenta agora, nos últimos anos, se profissionalizar, inclusive no trabalho de transcrição. E nós vamos falar aqui de 3 fases desse processo, 3 etapas, digamos assim. Na primeira etapa, que foi uma primeira fase que foi bastante longa, vocês vão ver, durou bastante tempo, essas primeiras provas de transcrição foram essas mais artesanais, feitas sem o estabelecimento de critérios compartilhados muito claros. Na fase 2, a gente decidiu que seria melhor para o nosso trabalho, para os nossos arquivos e até para quem faz a transcrição, adotar normas de transcrição mais claras, e a gente utilizou o sistema jeffersoniano, a gente vai ver daqui a pouco, que vem da análise da conversação. E na fase 3, a gente pensou que seria necessário não apenas isso, mas também, a partir de tudo que o sistema jeffersoniano prevê, selecionar os fenômenos que para nós são mais importantes para tentar manter um equilíbrio entre o rigor da transcrição e sua legibilidade, porque a gente tentar incluir na transcrição tudo o que há, todos os fenômenos que a gente percebe na oralidade, transformaria o texto escrito, a transcrição, em algo ilegível. Esse conceito vai voltar algumas vezes e é o que agora rege o nosso modo de trabalhar. Então, nessa primeira fase, o que acontecia?
a gente, primeiro, não tinha tanto cuidado, o cuidado que a gente busca ter hoje, com os metadados. Então, muitas vezes a gente encontra transcrições antigas, onde a gente esqueceu, né? Não havia uma regra clara, então, em alguns casos, não se sabe exatamente quando foi feita a transcrição, a gravação, quem gravou, quem foi o entrevistador, quem transcreveu, quem revisou. Então, a gente percebe agora como era um pouco assim ingênuo, né? A nossa atitude, nossa relação com o nosso texto, porque a gente, né, considerava óbvias várias coisas e então não fazia o que hoje sabemos que é muito importante fazer. Aí eu não sei se a gente consegue, porque a gente usou um trechinho de uma entrevista como exemplo para mostrar algumas das questões de que vamos falar. Então, tá aqui, eu vou tentar ver se ele funciona e se vocês conseguem, então, acompanhar esse trechinho de transcrição com o áudio e o vídeo que estão aqui do ladinho. Vou tentar. Mas em casa era, a gente festejava, comemorava o dia 25, a árvore era feita no dia 24, montada no dia 24, o presépio no dia 24 também, aí tinha toda a mesa em cena, e na Befana, as meias cheias de doces, tal, não presente. Não eram presentes, isso mesmo. É Não. isso mesmo. Sorte que depois que eu li mais tarde que ela também podia, se a criança não se comportava, ganhava o carvão, né? Eu vi em algum lugar isso. Eu não. Eu nunca ganhei carvãozinho. Eu ganhava coisas simples, né? Tipo, aquelas coisas de. Eles não tinham dinheiro, né? Lógico. Pronto. Deu para ouvir? Sim, né? Eu acho que os sinais foram Sim, positivos. Muito bem. sim. Então, vocês estão vendo, a gente consegue acompanhar, né? Ouvindo a gravação e lendo, a gente consegue acompanhar, mas o que a gente percebe nesse tipo de transcrição, né? Nesses primeiros exemplos de transcrição que nós temos? Primeiro, que a gente marcava o tempo de uma maneira menos precisa do que a gente faz hoje. Hoje a gente marca o tempo a cada turno de fala e naquele momento era a cada 3 ou 4. Então a gente não sabe exatamente quando cada turno foi falado. Outra coisa, a gente continuava usando, por exemplo, aliás, aqui é messa em cena, faltou o S do messa em cena, ficou messa em cena, como se a gente fosse jantar, mas tudo bem. A gente usava ainda a caixa alta, né, com uma pontuação, vocês vão ver agora no próximo slide, com uma pontuação ortográfica, essa pontuação que tenta espelhar o que se faz na escrita era utilizado também na transcrição, então tinha vírgulas, tinha pontos, tinha letra maiúscula depois do ponto final, tinha reticências para tentar dar uma ideia de que naquele ponto havia alguma pausa, algum prolongamento, então sem muita precisão. Ainda se usavam aspas ou itálico para mostrar que aquela palavra estava em italiano, ou que era um discurso reportado, que não eram palavras do próprio entrevistado, da própria entrevistada, mas de um outro. E ainda a gente usava como instrumento complementar, que poderia, em princípio, nos ajudar nas análises, um resumo da entrevista. Então, a gente tem dessas primeiras entrevistas, um resumo em que a gente tenta, né, criar um instrumento que seja de mais fácil acesso, e a ideia era que se a gente pudesse ler o resumo antes de ler a entrevista toda, a gente poderia decidir se aquela entrevista continha, por exemplo, aquele assunto que estávamos buscando, ou aquela determinada questão que estávamos querendo tratar. Então, o resumo era feito pelos colaboradores do projeto e cada um tentava dizer de que se falava em cada uma das perguntas. E, aliás, aqui já se vêem também as perguntas que nós temos ainda hoje como no nosso roteiro, né? E aqui se colocava também, por sorte, a data da entrevista. Como eu acabei de dizer, eram incluídos pelo menos alguns metadados.
e ainda algumas informações culturais, alguns esclarecimentos. Por exemplo, aqui tem um esclarecimento de como é que eram utilizadas, o que era a tômbola, né? Que se fala na entrevista. Então, quem fez o resumo achou que seria importante explicar para um potencial leitor o que é a tômbola e quando nasceu em Nápoles e tudo mais, né? Informação histórica sobre a tômbola. Na fase 2, que vocês estão vendo, chegou bem tarde, na verdade, porque a gente trabalhou então esse tempo todo dessa forma um pouco menos assim rigorosa e definida. Nessa fase 2, o que a gente percebeu? A gente percebeu que a gente precisava adotar normas e a gente usou como referência esse texto que é bastante famoso na linguística, do Sachs, Schegloff e Jefferson, por isso que a gente chama isso de sistema jeffersoniano de transcrição, porque, primeiro, esse texto traz reflexões sobre a conversação e a interação, porque, na verdade, numa entrevista a gente não tem um monólogo, a gente tem uma interação entre entrevistador e entrevistado, e com essas normas a gente consegue dar conta dos fenômenos que aparecem. Então, são analisados os turnos de fala, o modo como eles se organizam, e são sistematizadas algumas convenções para a transcrição. Então, por exemplo, se a gente pega a mesma entrevista da qual a gente ouviu um trechinho, a gente vê que a gente coloca agora quem é o entrevistado, nesse caso a entrevistada, quem transcreveu, quem revisou e quem colaborou, quem participou do momento da entrevista, e que, né, inclusive com as iniciais que depois são colocadas para cada turno de fala. Então, a entrevistada, a monitora, a Camila, que estava ali dando apoio, a Adilhola, que naquele momento era a entrevistadora. Aí temos, já se vê aqui a diferença em relação à versão anterior, a gente tem uma precisão maior na indicação do tempo. Então, vocês veem que a cada turno de fala a gente coloca o minuto e o segundo em que acontece na entrevista. A gente tem a caixa alta, né, a maiúscula, reservada para nomes próprios, então não usa mais a pontuação ortográfica, isso vem na próxima. A gente coloca as sobreposições, a gente percebeu que era muito importante que as sobreposições ficassem claramente marcadas, então usa a norma de transcrição do sistema jeffersoniano com colchetes para indicar em que momento duas falas se sobrepõem, o que é muito frequente numa interação e é importante na hora da análise. A gente indica alongamentos e pausas de uma maneira mais precisa, com esses 2 pontos para os alongamentos e com o jogo da velha quando há um intervalo um pouco maior. E a gente indica também truncamento, né, ou falsas partidas, né, porque no, aí tem um truncamento, ou, na verdade, uma reformulação, porque no e depois vira na, befana. A gente, como eu já disse, não usa mais a pontuação ortográfica, embora de vez em quando haja algumas exceções. Ainda, por exemplo, o uso das aspas, em alguns casos, quando a gente considera que ainda seja importante para indicar que é uma outra pessoa que está dizendo. Como instrumentos complementares, agora a gente usa uma forma, um modo de analisar ou de pré-analisar a entrevista, que a gente chama de minutagem, e aí uma transcrição em que a gente já marca alguns temas. Então, por exemplo, a gente escolheu marcar com laranja as coisas, ou quando o entrevistado fala da vinda para o Brasil, amarelo quando aclara as referências a questões de identidade italiana, e por aí vai, e, por exemplo, o roxo para tradições e costumes, que é exatamente o tema da transcrição daquele trechinho da entrevista que a gente acabou de ouvir. Então, é assim que se apresenta o nosso texto transcrito, ou se apresentaria no caso desse trechinho dessa entrevista, né? Como se fala da tradição, do Natal, da Befana e tudo mais, a gente provavelmente anotaria desta forma. E isso sempre para que a gente se oriente melhor na entrevista e saiba melhor quais são os principais temas tratados. Na fase 3, como eu disse já antes, o que a gente fez? Esse é um pedaço da nossa legenda de transcrição. A gente selecionou
os fenômenos que a gente considera efetivamente relevantes e fundamentais para o tipo de pesquisa que a gente faz. Então, a gente marcou nessa legenda quais são as questões que a gente quer tratar. Por exemplo, o volume, se há uma queda ou um aumento de volume, prolongamentos, se a palavra é ininteligível, se há um truncamento, se há pausas maiores do que 0,2 segundos, a gente coloca jogo da velha, as sobreposições, como eu já mostrei, a gente marca com os colchetes, e por aí vai, né? Então, cada uma que vai transcrever ou revisar parte de um sistema codificado que é o mesmo e que é estabelecido e que é um pouco a nossa referência. E uma outra coisa é que a gente está começando, aliás, já há um tempo, a usar a transcrição automática como primeiro passo. Então, a gente está usando o Word 365, que agora tem um instrumento que permite fazer o upload de um arquivo gravado em áudio ou vídeo. Então, a gente está usando esse instrumento como primeira etapa e depois parte dele para fazer a transcrição com as nossas normas, que são discutidas, né? Às vezes podem até mudar, mas a gente tentou compartilhar ali o que a gente considerava que era efetivamente importante, de modo que mais pessoas pudessem trabalhar utilizando as mesmas diretrizes. Agora, a gente tem algumas reflexões que a Luísa vai falar sobre a transcrição e sobre a revisão da transcrição e ainda as perspectivas futuras. Luísa, pode ir. Bom, essas várias das reflexões que a gente vai trazer agora, né, já a professora Elisabetta já adiantou um pouco, que é justamente, primeiro, um primeiro momento, que as transcrições são artesanais, né? Essa expressão a gente viu num artigo do Patrick Uru, que está depois nas referências, e é muito isso, de um trabalho interpretativo, de um trabalho subjetivo, e que justamente por isso é necessário, então, identificar, como a gente não fazia, mas como a gente passou a fazer, quem está fazendo essa transcrição, quem está fazendo esse trabalho. Então, por exemplo, naquele exemplo que a professora Suzana mostrou, né, do remorso de escolher deixar ou não essa palavra, ou de colocar em itálico ou não, é uma decisão subjetiva, ou compartilhada, no caso de vocês, né? Mas que, então, tem suas consequências e precisa, então, ser... não é algo dado, não é algo objetivo e que pode ser contestada, pode ser questionada. Aí, uma outra reflexão que a gente tirou até... Meu Deus. Peraí. Desculpa, não sei o que eu fiz. Não, imagina. Ai, caceta. Desculpa. Vamos fazer uma revisão, relembrar rapidamente tudo que foi dito até agora. Ai, desculpa, não sei o que foi que eu mexi. Aí, tá quase. Aí. Desculpa, Luísa. Imagina. E, bom, justamente pensando nesse caráter interpretativo, nesse caráter subjetivo, a gente também considera, não só a gente, né, mas enfim, a transcrição como já uma etapa de pré-análise, de análise da entrevista, porque justamente nesse trabalho de interpretação, de pensar, esse prolongamento, uma indecisão, ele está reestruturando ali, a pessoa está reestruturando ali o discurso, enfim, são nessas decisões que a gente vai já observando alguns fenômenos, alguns temas que são recorrentes naquela entrevista, ou até em mais de uma entrevista, né? E aí pode ir encaminhando e guiando as nossas pesquisas. E um terceiro ponto que a gente queria evidenciar é então, o aspecto... Pode passar. Isso, obrigada. É justamente, então, essa busca pelo equilíbrio, né, entre o rigor técnico e a legibilidade, justamente porque
a gente então estabeleceu essas convenções e depois fez ainda um filtro dessas convenções para que, sendo rigoroso, assim, a partir da nossa perspectiva e a partir das nossas demandas e necessidades, né, do escopo da nossa pesquisa, que fosse rigoroso, e ao mesmo tempo fosse legível, tanto por nós mesmos do futuro, por outros pesquisadores e pelos entrevistados, né, pelos colaboradores. Eu gostei muito dessa palavra, agora eu vou começar a usar. Então, uma outra iniciativa nossa nesses últimos tempos tem sido compartilhar depois a transcrição, a primeira versão da transcrição com os colaboradores, para que eles possam, então, lendo, ver se em algum momento eles falaram algo que não gostaria que fosse analisado, que não gostaria que fosse mantido na pesquisa, na divulgação, enfim, isso também é uma parte importante do trabalho. E aí, passando para as reflexões sobre a revisão, né, como vocês puderam ver no segundo exemplo de transcrição, tem algumas marcas, algumas partes que o texto está em vermelho. Essa é justamente o que a gente buscou sinalizar dessa segunda mão, né, que aparece para revisar, porque também entendemos que esse é um trabalho também subjetivo, e aí a ideia de revisar agora as transcrições que foram feitas e de que essa revisão fosse feita por outra pessoa é justamente de que, tendo a subjetividade de duas ou mais pessoas, em algum momento vai ter uma área, algumas decisões e interpretações comuns, e então procurar focar nesse espaço comum para que, então, a gente colocou aqui homogeneizar, mas assim, de tentar diminuir um pouco a carga subjetiva dessas decisões, né? E aí que, de novo, passando para assim como no caso das transcrições, a gente também considera, então, as revisões uma etapa de pré-análise, porque, de novo, aqui são tomadas decisões que vão encaminhando, né, as interpretações e até a construção desse texto, e é onde recorrências, temas e fenômenos podem ir emergindo, assim, né? E aí, passando para as perspectivas futuras, né? Então, a gente sinalizou três aspectos que a gente já, alguns têm implementado, buscado implementar, outros que a gente tem discutido da possibilidade, né? Então, o primeiro sendo a transcrição automática, né? Com programas, seja programas específicos de transcrição automática, seja, por exemplo, com as transcrições automáticas fornecidas por edição de texto, né, programas de edição de texto. E, nesse caso, a gente tem usado mais o Word 365, né, que é de graça, tem, claro, suas restrições, mas que fornece para uma... Isso é uma avaliação pessoal e até um pouco compartilhada aqui dentro do grupo com as pessoas que fazem mais as transcrições, de que apesar de ter essa separação das vozes, apesar de ter toda a marcação de tempo, né, nas transcrições que esse programa e que outros também fornecem, acaba que para as pesquisas que a gente faz, com as convenções que a gente adota, o tempo e o esforço que a gente dispõe assim, em revisar a transcrição feita pelo programa e depois ainda adaptar as nossas convenções acaba sendo maior do que, por exemplo, partindo do zero e fazendo tudo sem um... Não. Não. Ah, te prego, não, 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 não. Estão vendo aqui já? Ou... Ainda não. Ainda não. Consegui voltar, gente. Tô aqui. Agora sim. Vai fazer mais uma revisão de tudo. Ah, não, agora dá para
pular já lá para frente, não precisa fazer tudo isso, não. Ah, Você estava já no final, né? Isso. isso nas perspectivas, isso aqui. Aqui. Bom, então, falando, já retomando um pouco da questão das transcrições automáticas, né, que, enfim, são capazes de reconhecer diversas vozes, tem a questão do tempo da marcação temporal, e nisso são muito úteis, né, até para diminuir um pouco a carga do nosso trabalho, mas que no caso das nossas experiências, pelo menos aqui, a Vitória e a Isabela que estavam aqui, acho que podem confirmar, não tem sido de tanta ajuda assim. Mas, bom, passando para os softwares, então, de análise qualitativa, né? Então, são, por exemplo, aqueles que já são prontos, né? Que já estão disponíveis para o nosso uso. Então, o Atlas TI, o NVivo, que, então, ajudam a identificar, a codificar, categorizar e agrupar, né? Então, fenômenos, eles também, em alguns casos, fazem a transcrição dos áudios ou dos vídeos, enfim. Então, a identificar e agrupar esses fenômenos linguísticos, paralinguísticos. Agora, tem algumas tentativas também já de identificar questões mais emotivas. Então, existem algumas ferramentas de IA dentro do Atlas TI, por exemplo, que tentam fazer esse trabalho de identificar as emoções em certos trechos ou vinculadas a certas palavras. Isso algo, né? O uso desses programas ou de programas elaborados especificamente para o grupo de pesquisa, que até o Célio poderia falar um pouco mais, estão assim no nosso horizonte próximo. Sério, eu não sei se você tá aí, porque eu não consigo te ver, mas se você pudesse falar, assim, duas palavrinhas sobre o projeto com os alunos lá da FATEC, seria incrível. Talvez depois, Luísa. Acho que talvez a gente possa, depois, talvez no debate. Acho melhor fazer. Vamos. Aí depois a gente coloca o que é nesse projeto. Beleza. E, bom, o último ponto que a gente queria mencionar aqui dessas perspectivas futuras também é a transcrição multimodal, porque, como a professora Elizabeth ressaltou assim na primeira etapa, né, então ainda existem todas essas perdas na transcrição, perdas da oralidade, mas perdas também quando a gente está falando de uma entrevista que foi gravada por vídeo, desses aspectos gestuais, dos movimentos de corpo, dos olhares, de toda a questão espacial também, que acabam se perdendo quando a gente olha só para a transcrição da parte verbal, né? Parte verbal e também aquelas convenções, assim. E, inclusive, o Rafael e a Helena daqui a pouco também vão falar um pouco desse aspecto. E, bom, já existem alguns programas, né, de transcrição multimodal em que você consegue ter ali, então, por exemplo, um trecho da entrevista, da gravação transcrito, e junto a ele ou um quadro, né, então, estático, ou também o vídeo, né, daquele trecho específico, e então ir analisando junto, né, os dois aspectos, então, tanto recorrências e fenômenos verbais e linguísticos, quanto esses outros fenômenos de olhares, gestos que também contribuem para a construção do sentido, né? E bom, essas foram as considerações. Aqui estão as nossas referências, então os dois textos, o texto de Uru, né, que eu mencionei quando falando do caráter artesanal das transcrições, mas também aqui as convenções, esse sobre a multimodalidade do CRET. Então, era isso. Obrigada.